Olá, seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Aqui você questiona, critica, sugere, pergunta e a gente leva a sua mensagem até os parlamentares. Hoje a gente conversa sobre as atribuições dos senadores, os fundos de previdência, a lei que pune o desacato a funcionários públicos e o reajuste da aposentadoria. No Passeata Eletrônica, a conversa sobre redes sociais é com o senador Paulo Rocha. O Alô Senado está no ar. A gente começa falando sobre o artigo 331 do Código Penal Brasileiro, que pune o desacato a funcionários públicos no exercício da função. O Lúvio França mandou um WhatsApp para a gente dizendo que não concorda com essa regra e gostaria que o artigo 331 fosse alterado. Na opinião dele, deveria haver punição para o desacato a qualquer trabalhador no exercício de sua função e não apenas aos servidores públicos. Os parlamentares concordam com essa visão? Lúvio, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Randolfo Rodrigues. Acho interessante. Agora, a ideia e o espírito da punição do funcionário público, da punição ao desacato a funcionário público no exercício da função é notadamente destacada para quando os funcionários públicos estiverem exercendo função de polícia. Ou seja, para os demais, existem outras regras previstas no próprio Código Penal. Esse dispositivo é para quando funcionários públicos estiverem no exercício de funções de polícia. O que fazem os senadores além de debater? Essa pergunta foi mandada pelo Emanuel via WhatsApp. E a resposta fica por conta do senador Garibaldi Alves. Emanuel, um senador, ele tem, sobretudo, a função de legislar. Agora, com o passar do tempo, se verificou uma invasão do próprio Poder Executivo no sentido de tolher esse direito do legislador. Mas o legislador também tem o direito de vetar as iniciativas do Poder Executivo. Eu sempre tive uma atuação no sentido de coibir as medidas provisórias do governo que não são pertinentes, porque as medidas provisórias elas têm que ter um caráter de urgência que nem sempre elas têm. Eu acho que procurei responder a sua pergunta, Emanuel. Entender o que fazem os parlamentares é fundamental para quem quer participar da política e fazer valer as suas visões sobre o Brasil. Para explicar com detalhes as funções dos senadores, eu pesquisei e conversei com especialistas no assunto. O resultado é a matéria que você assiste agora. Câmara dos Deputados, Senado Federal. No Brasil e na maioria dos países, senadores e deputados dividem a tarefa de legislar sobre temas de interesse nacional, fiscalizar a aplicação de recursos públicos e aprovar o orçamento. É o sistema bicameral. Mas existe diferença entre as atribuições de um e outro. Perguntamos a quem elege os parlamentares. Por incrível que pareça, eu não sei. Você acredita? Os deputados federais, eles votam as leis, aí vai para o Senado aprovar e depois disso eu acredito que vai para a presidência da República. O senador representa mais o Estado, né? E o deputado federal representa mais o povo. Os deputados representam a população brasileira no parlamento. São 513 com mandato de 4 anos. Os senadores representam os estados dentro da federação. Por isso, cada um dos 26 estados e o Distrito Federal tem o mesmo número de senadores, 3. No total, 81 parlamentares com mandato de 8 anos. Os estados, independente do seu tamanho, têm o mesmo número de representantes para que ali o Senado agisse como um poder moderador em relação às decisões que são tomadas na Câmara, principalmente no que diz respeito à proteção dos estados menores. Os senadores têm algumas atribuições exclusivas, como processar e julgar o presidente da República, o vice e ministros de Estado nos crimes de responsabilidade,
analisar as indicações de autoridades, autorizar empréstimos externos e fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para as dívidas da União, estados, Distrito Federal e municípios. Para o cientista político Leonardo Barreto, o sistema brasileiro permite que os senadores tenham uma atuação mais abrangente. Enquanto que um deputado muitas vezes é eleito com 3%, 4% dos votos válidos, e isso permite com que os deputados segmentem seus campos de atuação, por exemplo, lutando por uma bancada, por um sindicato, por uma corporação, por uma região. O senador ele tem uma tarefa mais ampla, que é defender a população como um todo. Ele não se dá, né, esse direito de ter uma atuação segmentada, porque quando ele vai tentar renovar o seu mandato lá no seu estado, ele precisa da maioria absoluta dos votos. Até que ponto as redes sociais fazem a diferença na comunicação entre representantes e representados? O senador Paulo Rocha conta pra gente como dialoga com seus eleitores. Olha, meu mandato, a gente tem uma experiência muito importante no uso das comunicações alternativas. Por exemplo, meus mandatos de deputado federal, eu usei muito o rádio, porque era uma realidade muito forte no interior do meu estado, a questão das rádios. Agora, com o advento das redes sociais, são fundamentais para a gente avançar. Eu tenho avançado bem no uso disto, mas confesso que ainda falta qualificar melhor essa atuação, não só minha, mas também da equipe. Você sabe que isso é um aprendizado, né? E, portanto, mas é muito importante, é muito estratégico para a comunicação, principalmente com os nossos leitores num estado como o meu, muito grande, e as distâncias do centro-sul do país, a distância da capital. Então, a comunicação através da rede social é muito estratégico para os mandatos populares. Eu estou vendo uma discussão recente entre a união dos dois fundos de previdência, tanto o dos servidores públicos como os assalariados, digamos, os seletistas, né? Nós estamos mexendo com um fórum de pessoas que apostaram a sua vida inteira em chegar a um determinado momento e gozar um pouco dessa aposentadoria, e a gente sabe dos rombos que se tem nos dois institutos de previdência, tanto do servidor público como aquele que é seletista. Então eu acho assim, é uma fórmula, uma equação bastante complicada. O que eu gostaria de saber é que se existe um tempo para isso, quer dizer, como é que a gente vai sair desse estado de rombo nos dois institutos de previdência, né? E juntar os dois, não sei se é o melhor caminho. O ideal é que tivesse um regime jurídico só de aposentadoria para todos os trabalhadores e não haver essa diferenciação entre servidor público e servidor privado. Todos são trabalhadores e todos devem ter direitos e uma legislação igual. Quando a Câmara Legislativa de um município aprova um novo plano de carreira, quanto tempo demora até o Executivo iniciar o pagamento? Quem quer saber é o Antônio Flávio, que mora em Sebastião Barros, no Piauí. Ele conta que a Câmara de Vereadores de Sebastião Barros aprovou o plano de carreira dos profissionais de saúde em dezembro de 2015 e a lei foi publicada em fevereiro de 2016. Mas até agosto, os profissionais ainda não tinham recebido dinheiro. Antônio Flávio, quem responde a sua mensagem é o senador Elmano Ferrer. Bom, geralmente, e de acordo com a própria Constituição, a lei entra em vigor após a sua promulgação, a não ser que haja algum dispositivo em contrário. Ou seja, o que é que o Flávio tem que fazer juntamente com os demais servidores? É cobrar do prefeito o cumprimento da legislação. E a gente encerra o programa de hoje com a mensagem do João Ribeiro da Silva, que mora em Estiva, na Bahia. Ele era motorista profissional e se aposentou por idade e tempo de serviço em 2004, recebendo 7 salários mínimos. Mas hoje ele só recebe o equivalente a 4 salários mínimos. O João pergunta ao senador Paulo Paim qual é a explicação para essa defasagem.
O senador Paulo Paim responde. João, você tem toda a razão. Infelizmente, eles desvincularam o benefício do aposentado, que ganha mais que o salário mínimo, do valor do mínimo. Quem ganha o mínimo, sim. Esse o mínimo é unificado, para quem está nativo e quem está aposentado. Agora, quem ganha mais que o mínimo está desvinculado já há muitos anos. Eu, com essa preocupação, já aprovei um projeto aqui no Senado, está na Câmara dos Deputados, onde diz que o aposentado tem o direito a voltar a receber o número de salários mínimos que ele recebia a partir da sua aposentadoria. E o Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. Mas para os próximos programas, não deixe de dar a sua contribuição. Pelas redes sociais, acesse twitter.com/alôsenado ou facebook.com/Alô Senado Federal. Pelo WhatsApp, o nosso número é o 61 99966 1616. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!